Olá, meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindas a mais um Conversa Leal, esse podcast criado por mim, doutora Caroline Leal, para falar com você, mulher, sobre o seu universo, o universo feminino. Aqui nós falamos de tudo, de saúde, bem-estar e de histórias para contar. E a história de hoje é extremamente impactante, incrível, mexeu muito com o meu coração ali e eu tinha que convidá-la para em algum momento ela vir aqui para contar a história para vocês. A Sandra Freitas é minha paciente e está aqui doando o tempo dela para contar a história de vida dela. Então, assim, gente, fiquem até o final, curtam, compartilham, porque confiem em mim, vai valer a pena escutar a história de vida da Sandra. Sandra, seja muito bem-vinda a esse espaço. É uma honra te receber aqui para você contar essa história de vida mesmo, de resiliência e também de fé. Então, eu espero que nesses minutinhos aqui a gente tenha liberdade para falar aí sobre a sua história mesmo, porque eu fiquei muito mexida todas as vezes que você foi no consultório. Então me conta. Primeiro eu quero que tu se apresente aqui para quem não te conhece. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua história antes do fato ocorrido que a gente vai abordar aqui para vocês. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, doutora Carol. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho da minha história de vida, né? Que bom. Obrigadão mesmo. Que bom, é uma história... Gente, eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu com a Sandra, porque daí eu acho que a gente define melhor o motivo dela estar aqui. A Sandra hoje tem 52 anos, mas aos 48 anos ela apresentou um AVC hemorrágico e foi pro hospital. A gente vai, falar aqui mais um pouquinho. E foi parar no hospital e ficou na UTI mesmo. Então, assim, com grandes sequelas desse AVC hemorrágico. Então, AVC hemorrágico, para quem não sabe, eu vou falar o termo leigo, né? Sandra, me ajuda que tu entende bastante aí da tua condição. Ela teve ali um sangramento realmente a nível cerebral, com comprometimento de boa área realmente. Então, assim, um AVC extenso. Então me conta um pouquinho, Sandra, antes do ocorrido, como é que era a tua rotina? Me conta um pouquinho do teu casamento, das tuas filhas, me conta um pouquinho da Sandra de antes do ocorrido do AVC. Então, doutora, a Sandra, antes do ocorrido do AVC, há 4 anos atrás, era uma mulher sonhadora, cheia de metas para cumprir, o trabalho sempre em primeiro lugar, sempre correndo, esportista, sempre gostei de cuidar da minha saúde do corpo. A parte da atividade física estava em dia. Física sempre em dia. Fazia os meus exames rotineiramente, então sempre tudo certinho. Uhum. Cuidava da alimentação, até chegava a ser chata, porque não comia açúcar, não... Era bem rigorosa, bem rigorosa. então. Eu mesmo fazia minha alimentação, então eu cuidava muito disso. Mas, Sandra, você sente que a sua régua em relação a essas metas e essa vida que a gente tem, a gente leva um pouco de performance, né? Então, eu sempre converso muito isso com as minhas pacientes. A gente vem com um conceito, e eu acho que muito válido para essa mulher 40 a mais da atualidade, de que, né, ela tem que dar conta de tudo. Então, ela tem que dar conta do trabalho, ela tem que dar conta do marido, da casa, dos filhos, do cachorro. E ela vai ficando, né? A parte de atividade física e de alimentação você cuidava. Mas você sentia que você era uma mulher muito com metas, não vou dizer... sempre elevadas. E uma autocobrança. Uma autocobrança, me cobrava demais, eu tinha que trabalhar. Eu levantava da cama trabalhando, eu ia dormir trabalhando. Então eu precisava cumprir. Eu estava no auge da minha carreira profissional, então aquilo para mim sempre foi muito presente. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, então... E a Sandra trabalha com educação, né? Trabalho com educação. A Sandra é professora, então é o mestre de todas as outras Então profissões. eu nunca parei. Então eu sempre tinha essa coisa muito presente, que eu precisava trabalhar, que eu precisava dar conta da casa.
porque eu precisava dar conta de ser bonita, a minha vaidade, eu sempre fui muito vaidosa. Então eu tinha que dar conta de tudo. Tinha que dar conta de estar sempre com os amigos. E, Sandra, você acha que essa questão dessa autocobrança, claro, a gente também tem algo relacionado à personalidade, mas você vê algo, deixa eu formular melhor assim, a minha pergunta, mas essa questão de você colocar sempre muito trabalho em primeiro lugar, vem em virtude de alguma criação sua, algo que você foi treinada para isso? Esse era o correto? Tinha alguma pessoa alguma mulher a qual você se inspirava? Não, eu tenho que ser assim. Me conta um pouquinho, assim, do porquê que você Então, sempre priorizou o trabalho. Meu pai sempre trabalhava, ele levantava às 5 da manhã para ir trabalhar, então para mim sempre foi muito presente, porque ele era um exemplo para mim. Uhum. Exemplo de vida, de pessoa do bem, de pessoa que... Então eu aprendi a ser assim, que eu tinha que trabalhar, porque trabalhando eu ia ser reconhecida, porque ele sempre trabalhou muito, Uhum. então eu aprendi a ser assim. Então eu fui já trabalhar aos 12 anos de idade, quando queimou a minha casa, no Rio Grande do Sul que a gente morava, e dali eu não parei mais de trabalhar, porque para mim o trabalho ia me dar a dignidade, como ele sempre dizia pra gente, que o trabalho dignificava. Então eu levei isso pra minha vida inteira. E as duas filhas chegaram no meio desse trabalho todo. Porque No são meio, duas, né? eu tenho 2 filhas. Uma de 25 anos, que é minha bebê, que é Uhum. psicóloga, que Uhum. mora em Bauru. E a de 33, que é doutora em biologia, que mora na Finlândia. Uhum. Sim, lá no friozão. Lá no friozão. E as meninas foram criadas também nesse teu Nesse rolo de ritmo. trabalho, nesse ritmo. Nesse ritmo. Não tinha muito tempo para ficar com as meninas, então eu tinha que trabalhar. Ficavam com a babá ou um tempo na escolinha, né? E sempre no rolo, então. E o Jairo junto. E o Jairo, eu sou Tá. casada, então Aham. meu esposo tem 53 anos. E ele também, ele sempre foi criado nessa mesma vibe, né? De trabalhar. Tá. Então, nossa vida foi muito do trabalho, né? E você acha que as meninas hoje, elas são um pouco espelho seu? Algumas coisas sim, É. mas elas já entendem melhor que a gente precisa ter um equilíbrio, que não dá para ser só trabalho. Então, ambas, elas têm uma vida um pouco mais regrada nesse sentido. Elas têm um equilíbrio maior Ah. entre trabalho, lazer. Se a gente fosse falar da Sandra antes do AVC, tu diria que 90% dela era movida pelo trabalho. 98%. Acho que eu Fui posso generosa, dizer. então. Foi 98%. Ela era movida ao trabalho. Tudo girava em torno do trabalho. E no trabalho você também era daquelas assim, de pegar tarefas que não eram suas e eu não vou delegar. Como é que era, Sandra? Então, antes do AVC, eu era gestora de uma equipe grande, né? Uhum. Então, eu sempre estava ali no controle de toda a situação. Então, tudo passava por mim. Eu precisava controlar as questões que iam ser delegadas. Para mim, era muito difícil essa questão de delegar coisas. Uhum. Porque eu sempre fui muito controladora, né? Sim. E depois eu tive o AVC. Não sei se já posso entrar. Sim. Então, me conta um pouquinho desse fatídico 15 de novembro no feriadão. Então, feriadão de 15 de novembro, estava eu em minha casa, no feriado, trabalhando. Porque 98% era isso. Então, minha filha estava junto com a gente na época, né? Uhum. Eu estava lá, trabalhando, depois do almoço. Daí senti uma dor de cabeça na nuca, atrás da nuca. Era uma dor muito forte, e normalmente eu nunca tive dor de cabeça. Então, essa dor de cabeça, eu disse pro meu marido, tem algo errado. Daí nós fomos pro hospital. Lá ficamos por algumas horas no hospital. Uhum. Até então eu fazia uma tomografia e via que eu estava tendo um AVC dentro do hospital. Nada das medicações passavam, Nada. então você foi ficando. Era muita dor. Daí eu fui transferida de hospital para poder ir para um hospital onde pudesse fazer a cirurgia, né? Porque até então eu não sabia o que era. Me chamou
me chama bastante atenção na história da Sandra, para quem está nos ouvindo, que não era só uma dor de cabeça ou de uma tensão pré-menstrual ou de um dia mais chato no trabalho. Ela relata, gente, uma dor de cabeça que ela falou assim, não, nada tira, corta a minha cabeça fora, Eu pedia, pelo amor de Deus, cortem a minha cabeça, porque eu não aguentava mais de dor. Era uma dor horrível. E você consciente, conversando com a equipe. Falando, eu fui transferida de ambulância para o outro hospital, conversando com o médico que estava na ambulância, bem consciente, falando com meu esposo, totalmente consciente. E chegando no outro hospital, você chegou em algum momento a saber o que você estava passando ou tu já foi pro procedimento cirúrgico? Quando eu cheguei lá, quando o cirurgião chamou meu esposo, ele chamou individualmente, já depois eu soube, né? E daí o meu marido voltou e só disse que eu ia fazer uma cirurgia, mas que estava tudo bem, que não era para eu me preocupar. Eu já imaginei que algo errado estava acontecendo, né? Algo certo. Que era muita dor. E mesmo eles me chamando para uma cirurgia, eu estava com muita dor. Sim. E daí eu perguntei pro meu esposo, mas por que estão me levando uma cirurgia? O que eu vou fazer? E o Jairo já ciente da gravidade. Eu já ciente da gravidade, porque o médico disse que 90% de chance que eu não sairia daquela cirurgia. E se eu saísse, eu ia ficar pro resto da vida vegetativa. Então ele tinha essa expectativa. Perdi a minha mulher. E depois eu perguntei para ele, o que você fez? Ele disse que eu só rezei para Deus que fosse feito aquilo que fosse melhor para você. Porque eu sabia que se você ficasse por resto da vida vegetando numa cama, você não ia querer. Então eu pedi que fosse melhor para você e não para mim. Para que uma demonstração maior de amor, né? Porque ele não pediu para ele. Ele poderia pedir, pelo amor de Deus, que eu ficasse, né? De qualquer jeito. Mas não, ele disse que ele sabia que se eu ficasse por resto da vida vegetativa, eu nunca iria perdoar ele. Mas aí não é um amor egoísta, é um amor altruísta, né? Que bom. E assim, ainda mais você saber o modus operandi de uma mulher que vem de 98% de trabalho, workaholic, né? E ela estar ali. E muitas vezes também não estar, né, Sandra? Exatamente. Quanto tempo durou a cirurgia? Durou em torno de 5 horas a cirurgia. Depois eu fui para UTI direto, daí em coma induzida, né? Fiquei em coma aí durante uma semana. Uma semana? Entubada, fiquei com o tubo na cabeça. O dreno. O dreno, né? O dreno, gente, serve pra gente tirar a pressão intracraniana para não piorar o quadro hemorrágico, pra gente poder ter um bom sucesso da cirurgia. Lembrando que além de ser uma cirurgia delicada, existem as outras complicações dela, como também infecções, né? E outras coisas que podem vir a ser decorrentes. Uma semana de internação em UTI, vem também tempos de ventilação mecânica, que quando a gente fica, né, sobre ventilação para poder fazer o coma induzido. Então também vem riscos inerentes dos procedimentos, que são riscos de pneumonia e outras complicações. Então, tô dizendo isso só para vocês conseguir passar de uma maneira rápida a delicadeza do quadro que a Sandra enfrentou, né? Então, uma mulher super, hiper ativa, nível hard, né? Que de repente chega com uma dor de cabeça lancinante, não consegue nem absorver muito o que está acontecendo e ficou uma semana em coma induzido. Quando então você acordou? Acordei. E aí, como foi? Nossa, foi horrível, porque a primeira sensação de você acordar amarrada, porque como eu tinha, o lado direito estava preservado, só que eu não conseguia falar porque eu estava entubada, estava com uma sonda urinária, com aquele cano na cabeça. Então eu ia amarrada com essa mão. A primeira sensação era de que eu queria tirar tudo. E daí naquele momento a cena da minha filha mais nova e meu esposo ajoelhados na cama, na UTI. Aquilo eu nunca vou esquecer na minha vida. Eles chorando, os dois. Nossa, a gente achou que você não ia acordar amanhã, minha filha.
Aham. Eu disse: "Mas o que que aconteceu?" E eu sem entender o que estava acontecendo ainda, né. O que que aconteceu? Um pouquinho antes de nós começarmos a gravar, nós estávamos falando como as pessoas são curiosas em relação Uhum. à questão, de experiências de quase morte, né. Então a gente quer saber quem foi lá nesse túnel, se o túnel é colorido, se não tem, se tem algodão doce, se não tem, se tem nuvem, se encontra Jesus, se não encontra, né. É uma pergunta muito Sim, é uma pergunta muito que todo mundo me frequente. faz. Se é preto o túnel, né, se não é. E o acordar eu imagino que deva ser, Foi muito punk, assim, porque é, tu acorda desesperador. porque tu não sabe o que estava acontecendo. Eu não sabia o que que era aquela Sandra que estava ali, né. Uhum. Então eu não conseguia falar, eu não conseguia me mover. Então pra mim foi horrível, assim, a Então essas sensação de: "O que que eu estou fazendo aqui?" Eu sempre dizia, depois que eu consegui falar, lógico, eu estava presa dentro do meu corpo. Essa era a sensação, eu estava presa dentro de um corpo. e a experiência de quase morte, então, é voltar e encontrar ali os seus entes queridos, vamos dizer assim. Exatamente. E quando eu encontrei os 2, eu não conseguia parar de olhar para eles. E Sandra, vamos contar para o pessoal que está nos, né, que está nos escutando. Depois que você acordou, quanto tempo depois você conseguiu verbalizar alguma coisa? Você tem, né, uma paresia do lado esquerdo desse teu corpo. Como foi ir percebendo isso? Eu tô aqui, tô presa dentro de mim, como Uhum. você usou a expressão, eh, mas eu não consigo falar, porque eu acho que deva ser mais desesperador ainda, né? Desesperador. Eu só queria que tirassem aquele tubo da minha garganta. Daí quando a enfermeira veio tirar aquele tubo foi um alívio, né. Uhum, Então uhum. os primeiros momentos, assim, foi alívio tirar aquele tubo, só que daí ao mesmo tempo eu queria falar, expressar aquilo que eu estava com sede, só que eu não conseguia verbalizar que eu estava com sede. Aham. Então isso é bem desesperador, né. E quanto tempo depois, eh, que veio, né, toda essa avalanche de medo, de insegurança também, né, como eu falei para vocês, é um caso delicado que às vezes sucedem ali complicações que nós precisamos ir manejando, então rola também essa insegurança, essa limitação em relação ao quadro clínico, mas os primeiros dias ali, então assim, agora eu tô consciente, eu quero falar, eu não consigo, quanto tempo mais ou menos para uma mínima reabilitação? Porque a gente vai falar um pouquinho também que hoje você vem num processo profundo de reabilitação, Uhum. né, Sandra? Nós estamos falando de 4 anos, quase 4 5 anos anos. depois, né. Mas como foi esse início ali, esses primeiros momentos? Então, assim, eu quero falar, eu não consigo. Quantos dias levou mais ou menos para você verbalizar algo ou se movimentar? Você consegue ter uma noção disso Eu ou não? acredito, doutora, que deve ter levado ali uns 4, 5 dias para eu conseguir, pelo menos que eu verbalizar algumas, porque eu fiquei com uma disartria, né, Uhum. que é a fala super lenta, arrastada, né. E como eu não conseguia tomar nada líquido, tinha que ser sempre com espessante, então nesse meio tempo já a minha fono, que hoje ainda me atende, Uhum. ela já começou a entrar com espessante, fazendo os exercícios, eu já consegui verbalizar as primeiras ainda no hospital, né, Ainda no hospital, ainda no era hospital. isso que eu queria saber. Ainda no hospital. E depois de uns 4, 5 dias eu já fui pra casa. Eu tive alta num domingo, Uhum, fui pra casa de ambulância, eu não tinha ainda estabilidade do tronco, né. uhum. Fui pra casa de ambulância, que era desesperador, porque não tem elevador no meu prédio onde eu moro, então eles tiveram que subir escada acima com Com uma maca, uma com maca. uhum. E assim, a gente não sabia muito por onde começar. Eu fiquei um tempo na cama até ir pra cadeira de rodas, né. Conta um pouquinho, Sandra, sobre essa recuperação física que hoje é o teu grande desafio, né, Uhum. é a sua recuperação, vamos falar um pouquinho sobre essa recuperação aí de fala e motora, né, então,
Conta um pouquinho da sua rotina atual em relação a isso. Desde o AVC eu faço fisioterapia todos os dias. Lá nos primeiros meses eu fazia em casa. Todos os Uhum. dias eu fazia sábado e domingo. Fazia fisio todos os dias, fono 2 vezes na semana. Hoje eu Sim. faço uma. Uhum. E, e a parte física, um desafio, e a parte emocional, como que é, como que você lidou, como que você vem lidando com isso é, desde o momento desse 15 de novembro que foi transformador aí na sua vida? Então eu faço ainda terapia, né. Comecei como a minha filha é psicóloga, já nos primeiros dias ela pediu para o médico que ela queria uma requisição para eu começar a fazer uma Uhum. terapia, né. Perfeito. Daí o médico disse pra ela: "Mas ela não consegue falar, então não tem como ela fazer uma terapia". E a minha filha insistiu, ela precisa fazer uma terapia, porque senão a minha mãe não vai conseguir suportar isso tudo. Estar presa E dentro desse foi a corpo. minha filha Uhum. que me incentivou e eu comecei mesmo sem conseguir ainda entender o processo todo, eu comecei já a fazer terapia já em casa, Uhum. no primeiro mês de pós-AVC, né. E Sandra, é, como é que você conseguiu tomar consciência do que tinha acontecido? E porque quando a gente toma consciência, né, fala assim, poxa, será que era tudo isso mesmo, né? Ou então a gente acha que é mínimo e daí a gente Uhum. tem uma noção de que era muito maior. Como que foi esse seu tomar consciência? E eu sei que é uma pergunta difícil até de fazer, mas quais foram os teus primeiros pensamentos, né? Raiva, frustração, culpa, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito, né? Porque a gente tá falando aqui com uma série de mulheres, então a importância também de de não negligenciarmos muitas vezes os sinais que o corpo dá, porque o corpo dá sinais. Uhum. Então, depois disso tudo, como que foi pra você tomar consciência do que tinha acontecido? Olha, Carol, eu nunca vou esquecer da minha primeira fisioterapeuta, que ela veio a falecer no meio Uhum. do 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 processo, meu né? processo. Ela me colocou numa bola de pilates, em cima dessa bola em casa, na frente para um espelho. E eu lá me vi careca, com aquela Aham, trança que eu digo, né, porque era careca e com aquela cirurgia imensa de imensa. orelha a Uhum. orelha, e ela Parecendo assim, um zumbi. uhum. Eu parecia um zumbi. Eu olhei para aquele espelho e eu disse: "Eu não acredito que eu sou eu". E ela falou para mim: "Sandra, eu vou te dizer, você ia ter a morte cerebral, porque você estava num estado que ninguém acreditou que você ia sair daquele hospital. Então hoje você tem que olhar para essa mulher que está aí na frente, ela é a mesma mulher que estava antes do AVC. Agora você tem que aprender a cuidar dessa mulher ali. Olha para ela". E ela sempre dizia isso para mim. Ela: "Olha para essa mulher e você precisa cuidar dela, porque ela vai ter que ter autoestima, ela vai ter que achar fé, força lá dentro dela para poder superar tudo isso". E foi essa minha fisioterapeuta que ela fez eu olhar para aquela mulher que estava ali na minha frente, que eu não acreditava, eu não Uhum. queria. Eu No não primeiro momento me deu muita raiva, Carol. Eu dizia: "Por que eu? Eu que cuidava da alimentação, eu que fazia exercício eu que não físico, fumo, né? eu que não Não fumo, não fumo, não bebo. bebo, por que eu?". E foi aí que veio uma outra pessoa e olhou bem pra mim e disse assim: "Por que não tu? Você se acha melhor do que os outros? Por que não tu? Você não tem que fazer essa pergunta, você tem que perguntar pra quê? Pra que você teve esse AVC? Pra você poder cuidar melhor de você, pra você buscar o seu autoconhecimento". Então hoje pra mim, quando eu falava antes pra ti da minha pirâmide, antes era trabalho, Uhum. saúde, família e espiritualidade. Hoje essa pirâmide inverteu, é espiritualidade, família, saúde e trabalho. Porque eu sei que eu precisei me reinventar muito.
e buscar essa força lá dentro para dizer que eu posso. Mas Quebrar essas crenças que eu tinha limitantes. Mas o primeiro mas impacto foi foi muita raiva. raiva. Raiva, medo, frustração. Medo, frustração. Será que eu vou sair dessa? Será que eu vou conseguir voltar a caminhar? E algo que eu te perguntei algumas vezes no consultório, né, Sandra, e que infelizmente nós passamos, que são duas características, acho que comuns do ser humano, que é primeiro olhar com a coitada, Uhum. né? Então, os olhares coitada, ai, tadinha, né? Olhares piedosos, mas que são olhares. E o julgamento, né? As pessoas acabam julgando muito, né? As pessoas, a família. Ah, o marido não vai ficar junto. Ah, o marido agora não vai mais ficar. Ela vai ficar inválida. Imagina, ela não vai mais ter a mesma energia que ela tinha, né? Então, assim, além da gente ter que ter o nosso processo, a gente ainda tem que lidar com toda essa informação que vem do entorno onde a gente vive, né? certeza. Ela E ele não vai ficar contigo. Você nunca mais vai fazer sexo. Você Uhum. nunca mais vai conseguir nada. Você não vai voltar a trabalhar. E eu, todas as vezes que as pessoas vinham me dizer alguma coisa desse tipo, eu dizia: eu não aceito. Eu vou. E como eu fui uma pessoa sempre movida a metas, a desafios, eu botava meta pra mim. Então hoje elas não fazem mais sentido, mas né, Uhum. num momento que eu precisei, eu fazia muito sentido. Eu botei meta de voltar a andar, eu botei meta de voltar, de sair da cadeira de rodas, de tirar a minha sonda. E Sandra, vamos falar um pouquinho dessas metas. Tu voltou da a cadeira de rodas, você ficou quanto tempo com ela? 6 meses. E daí agora, então, você já tem aí 3 anos e meio Do AVC. andando. Gente, e ela anda assim, ó, tá super bem. Ela diz que ela tem uma bengala no carro, que é para alguns momentos ali em que ela precisa, mas eu nunca vi, tá? Ela nunca chegou no consultório usando, ela vem andando. E então, falar com mais clareza, tu acha que tu levou quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 E a meses. a cadeira de rodas, 6 também. Uhum. Tá. Daí eu fui pra bengala de 4 pontas, Uhum. depois a bengala de 1 ponta. E retornar às pequenas rotinas, quanto tempo mais ou menos, Sandra? Pequenas rotinas. Porque as pequenas rotinas que para nós, nós fazemos sem pensar, para ti eram desafiadoras. Escovar os dentes, pentear Escovar o os cabelo, dentes, pentear o cabelo. tomar banho sozinha. Aí esse foi um parto, mas eu consegui, porque daí meu marido teve que adaptar todo o banheiro para botar Uhum. barras, né? E Porque eu não aceitava tomar banho, ou outra pessoa ter que me dar banho. Então, tomar banho sozinha também, uns 6 meses foi mais ou menos o que eu botei assim de a minha vida mais em dia, né? De sim. poder sentar na mesa, de poder comer com a minha E, mão. e Sandra, eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A vida tá tão tumultuada, a gente tá vivendo tudo tão acelerado, que nós fazemos pequenas coisas do nosso dia a dia, como andar, como falar, ter uma refeição em família, poder assistir uma televisão, que para ti, né? Para ti, o próprio fato de escovar os dentes sozinha ou pentear o cabelo se torna um grande desafio e uma grande vitória quando se consegue, Com certeza. né? Então, eu acho que fica aí também, já aproveitando para quem nos ouve, valorizar, né? Valorizar os pequenos momentos, porque eles fazem parte da nossa vida, mas a gente vai fazendo de uma maneira tão automática, Automático. que a gente se esquece que o milagre da vida tá ali também. Exatamente. E ir no restaurante, Carol. Eu tinha vergonha. Do Como é olhar que eu vou julgador. olhar? Como é que eu vou sentar numa mesa onde eu vou ter que passar, as pessoas vão ficar me olhando, vão dizer: "Nossa, olha lá". Ou se eu comer e derrubar a comida, as pessoas, né? Exato. Tu pegar um prato, como é que você vai fazer com uma mão só?
Então tudo isso para mim eu tive que reaprender, né, a não dar mais bola para esses olhares, Uhum. a ver o meu a acreditar em mim. Sim. Por isso que eu digo, meu autoconhecimento hoje é o que eu mais busco ainda, é me autoconhecer, porque isso é uma coisa muito importante. E E é o que a gente não dava valor, né. isso é uma outra coisa que eu falo tanto no consultório, né. Gente, autoconhecimento não é fácil, autoconhecimento dói, Dói. né. É um olhar pra dentro, porque a gente olha aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente também tem de ruim, Uhum. né. Eu sempre falo isso. Agora imagina a gente precisar. A gente tá aqui conversando com uma faixa etária que demanda a minha fala muito diária, sabe, Sandra? Que é falar sobre a importância do autoconhecimento, do amadurecimento. Então, imagina a gente ter que colocar tudo isso em prática com desafios, em pequenos desafios, né? Em mini doses de desafios. Então, o que pra mim pentear um cabelo é algo Uhum. extremamente banal, pra ti Automático. se torna uma grande vitória reconquistar, Uhum. né? Então, imagina que olhar pra dentro pra gente amadurecer já é difícil, imagina com todas essas questões que ela ainda tinha pra colocar em prática e E lutar por elas, né? exato, e que ainda tenho, né, as minhas limitações que hoje, mesmo caminhando adequadamente, mais tranquilamente, eu já dirijo, Eu ia né. falar isso, gente, ela dirige. Sim, porque em 2024 era outra meta que eu botei. Eu vou retornei ao trabalho em 2023, Uhum. que eu iria me aposentar por invalidez ou retornaria ao trabalho. Daí eu pedi para minha médica, eu disse: "Eu quero voltar a trabalhar mesmo com carga horária reduzida, mesmo em outra atividade laboral dentro da empresa, mas eu quero voltar". Daí ela me deu toda a força do mundo, dizendo: "Tu volta, Aham. mas continua com as tuas terapias e vai aos poucos". Ela sempre falou isso pra mim: "Tu vai aos poucos". Porque Eu senão disse: ela vai "Ok". querer voltar para os 98%, É, né? Que exatamente. é um modus operandi uma vida inteira. É uma vida toda e isso a minha terapeuta, ela sempre dizendo: "4 anos se passou, e tudo que tu aprendeu em 30 anos, tu não vai desaprender em Uhum. 4". Então é um processo, e é um processo longo, muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes dá vontade de parar, Uhum. mas eu sempre penso: "Não vou parar, não vou desistir". Se eu estou aqui, fiquei aqui, é porque eu tenho um propósito. Sim. E também frisar para quem nos escuta que esses processos de reabilitação, eles não acontecem sozinhos, é inviável, né? Então, fica aqui também já o meu agradecimento por ti, a todos os profissionais que passaram, né? Desde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonos, terapeutas ocupacionais, entre tantos profissionais que reabilitam pessoas. Porque nesse nosso dia a dia louco que eu tô falando, que a gente vive, só quando a gente tem uma situação dessa perto pra gente perceber a importância desses profissionais, né? Senão também a gente não A gente acaba não percebe, dando né. muito valor. Então, assim, gente, eles é muito nobre essa parte da medicina, da saúde que reabilita, é lindíssimo de se ver, porque resgata mesmo a pessoa de situações muito mais complexas, né? E te trouxe aí uma liberdade. Hoje Com você fala, certeza. hoje você anda, hoje você dirige, né? Então, parabéns a todos os profissionais que sempre estão envolvidos nos processos de reabilitação. Fica aqui já o meu, eh, a minha, não vou dizer agradecimento, mas a minha admiração por todos vocês. E, e também o apoio da família, O né, apoio Sandra? da família, nossa, isso é fundamental. Você já disse aí que o Jairo tem um amor altruísta, né? E que não Altruísta. desistiu de ti e esteve ali o tempo todo ao Não. seu lado. Minhas filhas também, mesmo a que está mais distante, ela sempre vem aqui me visitar, me ver. O ano que vem, se Deus quiser, eu quero ir pra Finlândia Uhum. visitá-la, né. A minha pequena também. E, Sandra, você acha que esse processo hoje te transformou no ser humano, numa mulher melhor? Eu acredito que sim, Carol, porque hoje eu sou uma pessoa que eu penso muito mais
naquilo que eu vou fazer Uhum. por mim, para mim e para minha família. Então eu cuido muito do meu autoconhecimento, da minha fé, da minha espiritualidade. Eu Uhum. sempre procuro ver que crença que eu estou acreditando, o que eu estou acreditando. Será que é verdade ou será que é uma coisa que eu criei? Ou é algo que está lá atrás e que eu não lembro? E se eu criei, eu posso reprogramar. Exatamente, porque a gente tem o nosso pensamento é aquilo que move, é o que nos move, né? É o que me move todos os dias. A neurociência vem estudando muito as questões de pensamento e essas questões de crenças e crenças limitantes. E você é uma experiência viva aqui na minha frente de que eu posso reprogramar tudo que eu quero. Todos os dias. E que, né, um processo de reabilitação, como nós estamos falando, já neurônios morreram. Não, não morreram. Existe uma plasticidade cerebral, eu posso reprogramá-los também. Eu posso fazer com que eles se tornem menos, mas talvez mais fortinhos, vamos falar assim, né? Então é totalmente possível. E essa área é uma área muito desafiadora. Os médicos e as pesquisas estão cada vez mais avançando nisso. Então você é uma experiência viva, né? De que se eu posso reprogramar uma crença que eu tinha lá atrás, eu posso reprogramar este cérebro. Quem está extremamente saudável nos assistindo, por favor, né? Vamos reprogramar aí a vida e vamos tentar viver melhor, com menos estresse. Com menos estresse, com menos preconceito, né? Aquela coisa que você acredita. Eu sempre fui assim, eu sempre acreditei naquilo. Então, assim, a gente tem muito disso. Eu acredito nisso e é assim que eu quero viver. Então, às vezes, muitas vezes, por pouca coisa, a gente briga, a gente tem raiva. Se tornou mais humilde também. Eu me tornei mais humilde e penso muito naquilo que eu vou falar. Eu sei que a minha palavra ela vai afetar alguém. O Tem meu um- pensamento ele vai afetar a minha, vai afetar alguém também. Tem um ditado que diz, né, que palavra jogada ao vento, né, voa, vira verdade, né? Exatamente. Não tem mais como a gente voltar atrás. E, gente, falando um pouquinho também sobre experiências e sobre a capacidade de servir e de mostrar que as nossas experiências nós podemos tirar algo positivo e também ensinar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Então a Sandra faz parte de uma associação que auxilia pessoas que também passaram pelo mesmo quadro delicado que ela. Então conta um pouquinho, Sandra, da associação pra gente. Então, em 2020, quando eu tive o AVC, 2021, 2022, eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para melhorar a minha condição. Uhum. E através de pesquisas, eu cheguei na Associação Brasil AVC em Joinville. E quem criou foi a doutora Carla Moro, que é a minha neurologista, que hoje eu faço a aplicação da toxina botulínica. Uhum. Descobri então que existia essa toxina para ajudar Na paralisia motora, né? Isso. Então eu aplico tanto no braço quanto na perna para melhorar. Botox não é só estética, tá, gente? Botox a gente Na usa verdade, pra é um monte muito de coisa. mais pra Aliás, muito mais do que estética. medicina, né? Aham. E daí eu descobri isso e ela então me incentivou. Ela, Sandra, por que você não ajuda outras pessoas? E eu sempre sempre trabalhei para ajudar outras pessoas. Eu fazia antes serviços voluntários também. Uhum. Então foi aí que eu comecei dentro dessa pesquisa, eu disse, olha, trouxe para Brusque, então convidei a minha fisioterapeuta, vamos montar um grupo para pessoas que tiveram AVC, e foi ali que a gente começou. Então, hoje, gente, ela cuida dessa associação que aqui na cidade onde a gente grava, que é Brusque, Santa Catarina. Então, eu vou deixar depois o arroba aqui também da associação para vocês. Também o Instagram da Sandra, qualquer coisa vocês entrem em contato, que eu tenho certeza aí que ela vai estar muito disponível. E é muito bom, Carol, assim, a gente começou com um grupo muito pequeno. Era o que eu ia te perguntar. Muito pequeno, de 4, 5 pessoas. Hoje a gente tem em torno de 38 pessoas e todos os meses, então eu procuro trazer
alguém para falar com esse grupo, né? Então, Uhum. esse mês, agora a nossa reunião vai ser no dia 7, na próxima semana, 7 de julho, onde eu vou, então, trazer 2 fonoaudiólogas. Uma que Uhum. teve um AVC e que se reabilitou, fez o próprio protocolo de reabilitação dela, e a minha fono que vai, então, conduzir essa roda de conversa. Sempre chamo de uma roda de conversa, que Sim, as pessoas podem perguntar, né? que ótimo. E a gente tem parceria com a Unifeb, que às vezes eu faço a reunião na Unifeb, ou na Fibrafísio, ou no IFC, né? Mas Que sempre tem são os nossos parceiros, são. outras instituições Sempre. também associadas. Para a gente poder, então, dar condições para essa. E o objetivo da associação é isso: é mostrar caminhos. Então, mostrar caminho para te se reabilitar, mostrar caminhos jurídicos que as pessoas possam, Uhum. então, procurar os Buscar seus ajuda. direitos, né? Ô, Sandra, e me ficou aqui também muito. Mexeu muito comigo a tua fala, não só hoje, enquanto a gente estava aqui no pré abrir a câmera, mas também no consultório, de uma mulher extremamente vaidosa e que, de repente, se coloca numa situação. Eu não te vejo inválida, mas assim, vamos usar um termo de praticamente invalidez. E aonde muitos olhares e muitas pessoas falaram: não, seu casamento acabou, imagina, você nunca mais vai dar prazer para o seu marido ou sentir prazer. Então, como que é essa parte da tua feminilidade hoje, né? Como que você se sente em relação a isso? Foi uma busca também nessa parte? Então, conta um pouquinho sobre a parte íntima, a parte sexual mesmo, né? Que faz parte da nossa vida. Uhum. Como tem sido esse aprendizado para você, né? Retomar a tua vida a dois junto com o Jairo? Então, doutora, desde o ano passado que eu faço terapia, né? Desde o início, mas no ano passado especialmente eu comecei a ver sinais da minha menopausa e veio tudo junto, turbilhão de menopausa. Não posso fazer reposição hormonal Uhum. por conta do AVC. Como teve um dos lóbulos que atingiu, que foi a parte límbica, né? A E parte isso, límbica, gente, só para dizer ali, é a parte que está relacionada ao prazer, né? Então ela teve um comprometimento dessa área e ela acaba não podendo fazer a reposição hormonal, ela tem uma contraindicação, mas fica aqui também já a dica de que hoje nós temos na medicina também alternativas a quem não pode fazer a reposição hormonal, mas que precisa passar pela fase da menopausa. Então, busque ajuda. Existem outras ferramentas aí que nós podemos trazer qualidade de vida para essas mulheres. então foi a partir dali do ano passado que eu comecei a repensar sobre isso também. Já Uhum. que eu estava numa situação já melhor, já tinha voltado a trabalhar, já estava dirigindo meu carro, que isso para mim é Foi tudo. libertador. É libertador. Eu poder ir no shopping sozinha, poder ir tomar café com minhas amigas sozinha, Que poder bom. ir e vir sozinha, para mim foi libertador. Eu digo, bom, se eu já estou resolvida aqui, eu preciso resolver o outro lado. Agora eu vou abrir essa caixinha. Porque eu preciso abrir essa caixinha do Uhum. prazer, porque isso sempre foi uma coisa muito boa para mim. Eu sempre gostei muito, então nós Uhum. sempre tivemos Uma vida uma boa. vida sexual muito Uhum. boa. Então a gente precisa voltar. Porque eu não aceito não pode. Não, tem que ter algum jeito. Daí eu fui buscar ajuda, né? Fui para o consultório da doutora Carol, né, doutora? Então, busquei ajuda. Foi buscando as alternativas e Entender o hoje. que eu posso, o que Uhum. dá para fazer, quais são as alternativas, e hoje a gente consegue ter uma vida saudável, sexual, boa, satisfatória, Que bom. porque a cabeça ela faz muitas coisas. Então eu coloquei que eu podia, e assim a gente faz tudo com a nossa mente. Sandra, eu acho que você é a prova viva de que a reprogramação mental é totalmente possível. É prova viva mesmo, assim. Eu me sinto realmente honrada de ouvir essa história. E quando eu decidi te trazer aqui, é para conversar
não só contigo, mas com aquela mulher que tá lá do outro lado, reclamando de tudo. Que tudo é muito dificultoso para ela. Tudo é muito chato, que tudo é muito estressante. O que ela tá atolada de coisas e muitas vezes fazendo as coisas pelo outro, ou se apegando a, como você mesmo disse, a situações pequenas do dia a dia. Então, assim, olha pra tua vida. Vou falar um termo assim, para de mimimi. É porque uma coisa assim, doutora, não é fácil. Eu não vou dizer assim, tudo foi muito fácil. Não foi, mas é possível. Sim, Fácil não é, mas é possível. mas eu digo pra aquela que tá lá super bem, sabe? E que tá causando uma série de empecilhos pra ela ser feliz, né? Então, vambora. Eu falo no consultório, acorda menina, igual a Ana Maria Braga, né? Acorda. Vamos, pega a sua vida pra você. Não tá satisfeito com a tua carreira? Muda. Busca conhecimento, vai ler um livro, vai se envolver vai andar em rodas de pessoas que te possam contribuir para o teu crescimento. Não fique estagnado ou não espere a dor precisar chegar para que esse aprendizado de vida precise acontecer. Então, faça do seu dia a dia um eterno aprendizado, viva um dia de cada vez, mas toma posse da sua vida, ela é única. Então, vai com gana, sabe? Vai com gana para o que tu vai fazer, para o teu trabalho, para as tuas metas, para aquilo que você acredita. Faça o melhor sempre. E faça o melhor, porque você veio nessa vida com todos os desafios, mas você veio para ser feliz. Então, o meu recado é com quem tá lá se colocando numa posição de vítima, né? Não seja vítima da sua vida. Toma posse e melhora e engrandeça sempre. Eu tô aqui na frente de uma mulher que poderia estar se fazendo de papel de vítima, né? E teria a justificativa para isso, mas ainda assim ela tá querendo evoluir, crescer sempre. Então, assim, um prazer, viu, Sandra? E eu queria que você desse um recado para quem nos ouve, um recado final, uma mensagem que você poderia passar de fé, de resiliência, de sabedoria, ou, enfim, tá aí, o microfone é aberto para você falar o que vem no teu coração. Olha, doutora, eu vou dizer que assim, é possível, e eu digo assim, para todas as pessoas que eu converso, é possível, às vezes pode doer, dói, mas é possível tudo. Tudo que a gente quer é possível. Eu acredito muito em Deus, acredito nas energias, independente da sua religião, do seu credo. O seu credo, da forma como você chega a algo maior. Mas eu acredito muito assim que a tua energia ela vai fazer com que você consiga tudo que você deseja. E a cabeça é tudo. Eu sempre brinco, né? Eu perdi 42 bilhões de neurônios, mas eu ainda tenho 40, então tá tudo certo. E eles se multiplicam e eles se regeneram e você é a prova viva de que a reprogramação mental... E dá pra gente fazer do limão uma limonada. Então, como você diz, sai... Da zona de conforto. Eu acho que é isso, né? Sai da sua zona de conforto, vamos lá, vamos embora. Vamos, mete bronca e busca que eu sou do tempo da Xuxa, embora muita gente, né, não goste mais dela hoje, mas assim, né, tudo que você quiser o cara lá de cima pode te dar, mas desde que você faça a sua parte e age, né? Vamos embora. Exato, e procure profissionais bons, competentes, que existem. Porque muita gente diz assim, mas eu fui. Eu digo, mas vai em outro. Até você conseguir não desiste, achar, né? Até ótimo. Uma conexão com a pessoa, né? Obrigada, Sandra. Foi um prazer. Uma honra te ter aqui nesse meu espaço, escutando parte da tua história. E para você que está aí do outro lado, né? Já dei uma bronca para sair da zona de conforto. E manda para alguém que também precisa, às vezes, levar uma puxada de orelha e se mover e se movimentar. Eu vou encerrando aqui mais esse Conversa Leal, esse espaço aqui pra gente falar de tudo e pra dar broncas também. Eu vejo vocês no nosso próximo episódio. Obrigada, Sandra. Muito obrigada, doutora. Beijo.
Tchau!